Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos mais um vídeo, sobre o livro Ao Passar das Caravanas Ciganas. E nós vamos hoje falar sobre o capítulo intitulado Ar, capítulo Ar, que é o capítulo 5 do livro. Bom, no capítulo anterior, que é o capítulo Água, a finalização do capítulo foi, ela volta para o acampamento e lá ela se encontra com o Joan, que é aquele primo dela, e eles se abraçam e eles se beijam, né? Ela diz que ela corresponde o beijo, né? Ele o beija, ela corresponde e ela usa esse artifício para que isso afaste de vez o Luiz Sanches. Bom, deu a entender que agora o Joan e ela iam ficar juntos, mas na verdade não. Deu a entender também, pelo menos eu talvez eu tenha dado a entender a vocês, porque foi assim que eu entendi, que eles eram da mesma tribo. Estou usando o termo tribo porque é o termo usado no livro, mas eu sei que alguns ciganos não gostam que se use esse termo. Mas aos que não gostam, peço desculpa, mas é o termo que está no livro. Bom, e aí ele não é da mesma tribo dela, ele é de outra tribo que às vezes se encontram, né? E eu vou falar um pouco do Mauro, do Joan, falar um pouco do Joan, porque esse contexto é importante para a compreensão da história mais tarde, né? Quem é ele? Ele é neto de um barô. Barô, quem é? É o cigano mais antigo da tribo. Ele é neto de um barô chamado Hélio Herrero. Hélio porque está ligado às artes das curas através das plantas medicinais, e Herrero porque ele era um ferreiro. E essa parte de curas medicinais, ele passa para o Joan. E o Joan anda muito, né, por ali, porque ele conhece essa arte da cura através das plantas medicinais. Então, para os não ciganos, ele faz a cura e cobra, e passa sempre nos acampamentos ciganos para curar os ciganos sem cobrar, lá dos seus irmãos, dos seus primos, sem cobrar por isso. Então, por isso que o Joan anda muito, e por isso que o Joan não ficou com ela ali, até porque não me parece que era o propósito dela ficar com ele, era o propósito dela muito mais dar um motivo para o Luiz Sanches, como a gente diz, sair fora. Mas existe uma treta entre a tribo da Lucia e a tribo do Joan, porque quando os pais da Luzia faleceram, que o pai dela era uma liderança forte lá, o mestre Herrero queria aglutinar as tribos. Vocês estão sem liderança, então venham ficar comigo, venham ficar com o meu povo e tal. E a tia dela, aquela tia boêmia, mais o tio Chico de Los Andes, conversaram e viram que não era bom, porque eles iam perder a identidade deles como tribo, ia ter que viver sobre outra liderança, e continuaram a viver e não aceitaram. Essa recusa traz uma certa animosidade entre o herreiro, o mestre Herrero, e a tribo da Luzia. Mas desde a infância que eles convivem ali, que eles passam, né, que eles têm esse relacionamento, e o Joan, vez por outra, se encontrava com Luzia, né, desde a infância. Bom, o que acontece? Depois disso, né, eles como eu falei, eles vão para outro lugar, né, vão para ficar longe de Granada, realmente, para que não mais ninguém fique sabendo dela. Inclusive ela muda o nome, passa a se chamar Queluz,
em vez de Luzia, que é Luz, e ela se sente maravilhada, se sente muito bem, porque agora ela está convivendo com os parentes dela, convivendo na vida que ela queria levar, ela está recordando muita coisa da infância que ela viveu em sua infância, em sua tribo. Então volta todo aquela história de acampamento, de fogueira, né, de festas e tal, e ela está muito bem, se sente muito bem, né? Ela chega a dizer que ela é cigana duas vezes, uma cigana por nascimento, né, uma vez cigana por nascimento e outra vez cigana por opção, né, porque ela optou para voltar. E qual é o papel da Lucia, então, nessa tribo? Lembra que ela ficou com muito cuidado com as crianças e tal? Então ela vai cuidar das crianças. Ela diz que todo o amor que ela tem, que ela está impedida de dar para os filhos dela, tanto porque um morreu, né? O Juan, o filho dela primeiro morreu, né? E tanto os outros filhos dela, as duas filhas, Aulicéia, Ana Júlia e o Rodrigo, que ficaram lá em Granada, que ela teve que desprezá-los, teve que sair de deixá-los com o pai. Então todo o amor que ela teria para dar para esses 4 filhos, ela dá para essas crianças. E ela começa a educá-los, né? Começa a ensinar as coisas que são essenciais, né? da vida cigana, da cultura cigana. E como ela teve outra experiência na vida não cigana, aquilo que ela aprendeu, muita coisa que ela aprendeu na vida não cigana, ela acha que vale a pena trazer para ali. Ela diz assim, ó, o que é bom, o que eu acho que vale a pena, eu trouxe, eu ensinei, que isso é muito próprio, né, do povo cigano, né, de por onde passar, deixar algum conhecimento e também aglutinar os conhecimentos. E ela diz que vale a pena, inclusive algumas coisas que ela aprendeu da medicina, né, branca também, que ela até que ajudou a salvar um ciganinho chamado Raul, que depois cresce e vira um grande dançarino. Então ela acha que vale a pena. E ela faz isso não só com os ciganos lá da tribo dela, mas quando ela encontra outras tribos, ela também faz. Ela também termina fazendo ensinando outras coisas, né? Ensinando a cultura cigana da sua tradicional, mas também coisas novas que ela acha que vale a pena ter ensinado. E isso, né, essa vivência dela com o povo branco, com o povo não cigano, traz muito ensinamento para ela. Então ela diz que ela começa a tratar melhor os não ciganos e, consequentemente, ser melhor tratado pelos não ciganos. E as relações ficam melhores, ficam mais, digamos assim, mais saudáveis, mais amistosas e tal. E elas continuam, né, vendendo as coisas, agora com alegria e tal. Ela chega a dizer assim que tanto é que elas quase que pararam de roubar, né? E tem uma frase muito interessante aqui que ela fala com relação a isso. Deixa eu ver. Ela fala assim: vendíamos muito e éramos melhor recebidos porque sabíamos melhor receber. Os utensílios de utilidades, aliado ao nosso brilho e criatividade, pouco roubávamos. Só não extinguíamos esse hábito de vez, no sentido de que os lerdos, sendo lerdos, não havia de perceber. E a nós restava então ser ciganos a ciganear. Ela usa o termo ritanos a ritanear. Bom, então é uma nova fase, né? Uma nova fase da vida dela e tal. E o Juan está lá, nunca mais se encontraram, né? O Juan não, o Joan está lá, nunca mais se encontraram, mas sabia que ele andava pelas tribos e sempre tinha notícia de onde ele estava. Acontece que uma ciganinha chamada Angelita veio a ficar seriamente doente e ela
como cuidava, né, das crianças, então ela foi procurar o João para que juntos pudessem, para que ele pudesse dar alguma medicação para curá-la e tal. E aparentemente ela estava com uma doença muito, muito forte, muito severa. E quando encontra com ele, né, encontra ele num das paradas do povo dele, ela encontra e mostra, ele fala, não, na verdade ela não está tão doente assim. Ela é um motivo para a gente se reencontrar. E aí ele confessa todo amor para ela, que era desde pequeno, que ele queria ela. Confessa que acompanhou a história dela toda, às vezes com muito pesar, né? E que estava... e que fez, por exemplo, o chayo que o Padre Almeida levou para ela, que trouxe essa vontade dela voltar para o acampamento, foi ele que fez esse chayo, né? Eu até havia falado no vídeo, né, anterior, que foi o Padre Almeida que fez, mas é revelado nesse capítulo que não, que ele fez esse chayo e pediu para o Padre Almeida levar, e quando ela ficou sabendo, o Padre Almeida falou para ele que ela precisava, que estava querendo voltar, ele que falou com o Barô, que falou com os mais idosos para aceitar e deu razões, ele fez um meio de campo ali para que ela voltasse, né? E ela diz assim, e com relação àquele beijo, ele fala assim, foi Deus maior que te trouxe, preciosa. Há muito eu te aguardo, mas sinto ser esta a hora de me abrir. Aí ele confessa, né, tudo isso para ela. Ele chama ela de preciosa, não sei se vocês lembram, mas a avó dela, que ficou cuidando dela quando os pais dela morreu, que chamava ela de preciosa. Então, por isso, ele chama ela de preciosa. Bom, e aí ele fala assim, aquele beijo, que bom que fui eu escolhido para selar aquele beijo, o teu caminho de volta. Não foi à toa que eu fui o escolhido, ou seja, não foi à toa que ele estava lá por acaso, não foi por acaso que ele estava lá por acaso. E que mesmo que para ela ele tenha sido apenas usado para espantar o Luiz Sanches, mas para ele não, para ele teve outro significado. E ela diz que ela percebeu que esse beijo teve outro significado. Aí ele fala assim, este amor não é só meu, preciosa, eu sei, tanto que estive contigo a sonhar, e no sonho havia um entrelaçar. Bom, e aí eles começam um romance, né? Não um romance contínuo e nem um romance assumidamente, mas um romance em segredo, e sempre que ele passa, que o povo dela tá, que o povo dele e o povo dela estão mais ou menos perto, ele faz essa busca para se encontrar com ela, e ele se encontra às escondidas, né? E ela fica muito envolvida e acredita muito nesse amor. E ela fala com relação a esse sentimento, ela diz assim, esse novo amor não me deixava enlouquecer, não me levava ao exílio, não me travestia de europeia, não me exigia sentido, amava-me assim como eu era, não havia abandonos, excessos ou engano. Então estava um amor lindo, bonito, maravilhoso e tal, né? Eles mantiveram essa união em segredo por algum tempo, só que tem um problema. Sim, tem outra coisa que eu acho que vale a pena ler aqui. Sem o seu amor maduro, eu teria abortado na amargura o meu potencial de mel, o meu eu de mulher, como tristes irmãs carmelita que um dia conheci. Ela diz assim, se ele não tivesse reencontrado esse amor, provavelmente ela estaria igual às irmãs carmelitas que não queria, que fizeram um voto de castidade e tal, mas ela encontrou. Bom, só que tem um problema. Sempre tem um problema na história dessa mulher. Lá vai. Qual é o problema? Esse bendito João, que tanto a ama desde pequeno, que viu ela casar 2 vezes, uma vez com cigano, outra vez com branco, casou-se há 9 anos e tinha 4 filhos. E agora? Ele prometia para ela que ia deixar a família dele, né,
para ficar com ela. Mas para isso ele precisaria da autorização do barô. Ela não acreditava que isso poderia acontecer, até porque, que eu contei no início, existia aquela animosidade, né, entre o barô com relação à família dela, porque não quis se aglutinar. Bom, ela queria estar com ele, mas achava impossível. E ela topava viver aquele amor em segredo, estava bom, mas ele não queria, ele queria viver com ela, né? Deixar a família dele viver com ela. E prometia que ele ia fazer tudo para que isso acontecesse. Então, em um lugar onde ele havia acampado há algum tempo, ele prepara uma tenda, né, para recebê-la, vai lá e prepara essa tenda e tal, e eles confessam esse amor ao Auren. Lembra que o Auren é o filho, é o sobrinho dela mais velho, né? Filho do irmão dela. E fala para ele dos planos dela. Então o Auren vai na frente e fica esperando eles lá na cabana, e ele vai buscar a Luzia para que eles possam morar junto e falar para o barô que não tem saída. Ele quer ficar com ela e vai lutar por isso. Bom, o que acontece? Então na viagem, eles fazem essa viagem à noite, e num cruzamento à noite vem uma carruagem maior do que a deles, né, porque eles estão indo de carruagem, e acontece um acidente. A carruagem deles é toda destroçada, ela estava dormindo, então ela disse que durante, como era uma viagem à noite, ela aproveitou para descansar enquanto ele guiava a carroça, e essa carruagem maior e tal, vamos dizer assim, atropela eles. Não acontece nada, poucos ferimentos com o pessoal que estava na carruagem, mas ela disse que acorda, olha e vê ele caído, e não tem ânimo para se levantar, e ela termina que desmaia. E quando ela acorda, ela está na casa de um árabe, né, que ela chama que assim, um muçulmano, de um árabe que mantém ela presa e que de vez em quando vai lá ver como é que ela está e tal, e ela aterrorizada, sem saber o que aconteceu com o Mauro, vê ele lá caído, mas não sabe onde ela está, não sabe nada e tal. E tá lá, o Mauro morto, caído na estrada, ela aprisionada por esse Mauro lá na casa dele, e as coisas acontecendo. O Auren, como vê eles demorarem muito, vai atrás, vai buscá-los, né? Vai ver se encontrou, ver que aconteceu alguma coisa. Quando chega na estrada, vê o Joan morto, né? E procura ela, não encontra, mas ele escuta umas risadas, umas falas alto em uma casa, e ele vai lá buscar informação, ver se vira uma mulher, mas ele percebe que ela está lá presa, né, pelas conversas, e ele bate o pé na porta e já entra dentro lá bravo, já dizendo que eles têm que entregar. E aí o muçulmano, o árabe, disse que não vai entregar, porque ele encontrou a mulher, e na cultura dele, do muçulmano, se você encontra a mulher é sua, então não vai entregar. E ele disse que não está nem aí para a cultura dele, que tem que devolver, e fica bravo e dá outros chutes lá na porta e leva a tia dele. Aí eles leva o corpo então do Mauro e enterra lá no acampamento. Do Mauro não, gente, do Joan, leva o corpo do Joan para o acampamento e enterram com muitas honras, e um enterro muito bonito, porque ele havia servido a muita gente em sua cura, né, com seu trabalho de curandeirismo, né. Ele havia servido muita gente, então muita gente gostava dele, vieram por o sepultamento, e assim ela segue a vida dela, agora sem amores, né. E ela diz assim: batizado pela dor, eu aprendi que o destino é maior
e a todos conduz. Seguir o próprio curso é a sabedoria mor do rio. O grande encontro com o mar só poderia existir se as águas fossem todas se entregar. Eu, a reviver os encontros nos contos de histórias na noite, junto à fogueira, doava ao meu povo a minha própria história. E ela usou a história da vida dela, então passei a usar a história da vida dela e contava para as crianças o que aconteceu, o que ela aprendeu, o que ela não aprendeu, o que ela errou e tal. E ela também começou a escrever poemas, e alguns poemas que ela escreve começam a virar música flamenca, que conta a história dela e tal. E até que ela uma vez encontra com o mestre herreiro e ele diz assim, olha, você tornou-se uma grande puri, ou seja, uma grande matriarca. E o mestre herreiro, ele ensina as suas artes de medicina para outras crianças para que continue o trabalho que o Mauro estava fazendo, que ele fazia, que o Mauro estava fazendo. Bom, e aí ela segue a vida dela nessa normalidade, quando de repente quem aparece? Quem aparece? O bendito Mauro. Lembra do Mauro? Então sim. O Mauro ficou sabendo que eles estavam lá por perto, né, de onde ele morava, e veio. Por quê? Porque lembra que ele tinha pego a Ametista, que foi a filha do irmão dela, que a mãe morreu de parto, e como a esposa dele não podia ter filho, ele adotou mais 2 crianças. E ele aparece lá porque ele queria, a Ametista tinha muita vontade de conhecer um acampamento cigano, porque ele falava, né? E ela fala com relação à Ametista, ela diz, sim, aí ele chega lá com essas 3 meninas, a Ametista mais 2 que ele havia adotado, e ela fica maravilhada e tal, e ela descreve assim, a menina Ametista estava com uns 15 anos, e era mesmo uma de nós, delicada, sorridente, formosa, morena, e estava feliz em encontrar o acampamento. Sabia que seu pai era de lá, mas não entendia como poderia ter nascido lá. Então veio esse reencontro. Bom, ela olha para o Mauro e vê que o Mauro está um paio bonito, né? Agora mais velho, porém mais maduro, mais charmoso e bonito. E olha para ele e pensa que as mudanças fizeram bem para ele e como ele cuida bem das crianças. Ela pensa, ela não fala, mas ele reconhece pelo olhar dela o que ela estava dizendo, e ele diz assim, você também é uma mulher e tanto, Luzia. Ouvi falar de uma gitana das tribos andaluzes chamada Queluz, e logo imaginei ser você. Soube que ela havia organizado novamente os costumes com sabedoria e estava curioso por vê-la. Sei que está agora executando sua verdadeira vocação. Eu me sinto orgulhoso de você. Nossas vidas mudaram tanto, mas sei em meu coração que não deixamos de ser o que somos. Apenas com maturidade dos anos a nos cercar e transformar. Sei também que nos sofrimentos de amores aprendemos a amar melhor e agora sabemos a vida a respeitar. E o que representa melhor esse respeito? A vida, senão as crianças. Ele diz, eu estou cuidando bem das crianças, você está fazendo esse papel bacana, você está cuidando das crianças, e são essas crianças que representam melhor o respeitar. E aí ela fala assim, em um grande momento que em meio às emoções antigas, agora quase esquecida, vinha nos alentar. Ou seja, aí ela perdoou ele, né, e encontrou, né, vamos dizer, a paz mais ainda, né, que ela estava. E ela diz o seguinte, que aquela visita, a visita foi rápida, ele passou ali rapidamente e tal, mas foi suficiente para eles se resolverem, né, aquela questão toda. Finalmente, ela diz assim, apertei sua mão, a dele estava gelada, mas o fogo amigo em nossos corações, as lágrimas puderam escorrer e traduzir
o que não se podia dizer. Então aqui encerra-se esse capítulo chamado Ar, né? E todo esse acontecimento que tiveram aí. Gente, me alonguei, passei dos 15 minutos, mas é o que eu podia fazer, né? Não dava para cortar. A história nesse capítulo é uma só. O próximo capítulo vamos falar sobre a quinta essência, que tem a seguinte frase: esse mistério e sua busca me seguiram até o fim. Me perdoe pelo avançar, não vou prometer mais a vocês fazer vídeo de 15 minutos, se der eu faço, se não der eu não faço, e vocês assistem o que dá, assistem 10 hoje, 20 amanhã e tal, tá bom? Mas, cara, esse capítulo foi muito bom, foi muito bacana, né? Ela passa por mais uma tragédia, né? Mas ela encontra a maturidade, agora já, digamos, bem mais resolvida, resolveu o caso dela com o Mauro, tá? Foi bacana, foi um capítulo, assim, muito interessante, né? Bom, gente, muito obrigado pela companhia de vocês, né? Aqui terminamos mais um capítulo. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por quem está acompanhando. Se vocês quiserem fazer, quiserem fazer algum comentário, é possível fazer comentário, tá? Quem não está inscrito aí no meu canal, se quiser se inscrever, se inscreva. Se não quiser, não tem problema, tá? Se quiser curtir, é bom que curtam. Aquele joinha lá, é legal que faça isso, é bom. Eu fico muito agradecido. Se não quiser, também não tem problema. Assista e curtam e sejam... e gostem e acompanhem e tal, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.